lá. Uma palavra dita ao seu tempo, quão boa é. É tão bom quando a pessoa ela precisa de uma palavra de consolo e recebe. É tão bom quando a pessoa ela precisa de uma palavra de fortalecimento e ela recebe. Precisa de um encorajamento e recebe uma palavra assim. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, que Deus tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Ela é muito clara. O universo que nós vemos, os planetas, o funcionamento perfeito, a sintonia, a proteção que a Terra recebe de meteoros que por vezes são até maiores que a Terra e não batem aqui, não chocam com a Terra, é porque Deus tem sustentado esse planeta. Deus tem sustentado cada um dos 7 bilhões de habitantes. No Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, se tudo é sustentado pela palavra de Deus, a palavra de Deus é a base, a palavra de Deus é o principal. Haja visto que na tentação no deserto, Satanás foi vencido por Jesus, através da palavra de Deus. Jesus já começou dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Tem um salmo, Salmo 107, versículo 20, diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. É fantástico o agir, o operar de Deus. Antes da sua realização, Ele envia a sua palavra. Então é muito importante você prestar atenção nesse detalhe. Antes de Deus fazer algo na sua vida, Ele envia a sua palavra. Porque é na palavra dele que nós temos a resposta. Enviou a sua palavra. A cura veio depois da palavra. Porque enviou a sua palavra e os sarou. A Bíblia relata que não houve nenhum enfermo entre o povo de Deus que saiu do Egito. A Bíblia diz 600 mil homens de pé, sem contar as mulheres e as crianças. Estima-se que pelo menos 1.600.000 pessoas saíram do Egito. Não houve nenhum enfermo. Porque a palavra de Deus que Ele enviou o sarou. Na prática significa que é através da palavra de Deus que você vence o mal, vence a tentação, vence o pecado. Não é pelo seu intelecto, pela sua capacidade, pelo seu muito dinheiro ou pela sua humildade que você vence. Não. É pela palavra de Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele, com aquilo que ele fala. Porque ele é fiel, fiel à sua palavra. Então, se você recebe esta palavra e você aplica ela na sua vida, o que você precisa de Deus, Ele
há de suprir segundo a sua palavra. Quando isso acontece? Quando você está em Deus. Porque em Marcos 11, 22 diz assim: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se disserdes a este monte, passa-te daqui para acolá, e não duvidardes no vosso coração, nada vos será impossível. Então, primeiro vem a fé em Deus. E como que eu tenho essa fé em Deus? Através de Jesus. Tendo Ele como meu único Senhor e Salvador. Crendo no sangue dEle para perdão dos meus pecados. Me arrependo dos pecados. Me volto para Deus. Então, posso crer no poder da sua ressurreição. Porque esse mesmo poder é o que opera em mim para realizar a vontade dele. O poder da ressurreição, que veio através da palavra. Foi através da palavra de Deus que o Senhor ressuscitou. E isso já estava escrito no Salmo 16, 1000 anos antes de Cristo vir. Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que meu corpo entre em decomposição. E exatamente foi isso que aconteceu. Pela palavra do Senhor, houve o poder da ressurreição. Pela palavra do Senhor, a cura. Pela palavra do Senhor, a livramento da destruição. Pela palavra do Senhor é que você vence o mal. Como isso? Pela fé em Deus. Confie na palavra. Ao contrário do que muitos críticos dizem, a palavra de Deus, ela é fiel. Tem permanecido pelos séculos e continua em pé, sozinha. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Confie na palavra de Deus. É na palavra de Deus que está a tua vitória.